Bíblia, aleluia, que Satanás queria acusar Jó ali, né? Porque o nome diabo no grego significa diabolos, né? Que é acusador. E no hebraico, Satan, que é adversário, né? O inimigo das nossas almas, aleluia, só sabe nos acusar, aleluia. Mas nós temos, aleluia, um advogado, aleluia, fiel, que o nome dele é Jesus Cristo, aleluia, 1 João 2:1. Ele fala, né, aleluia, se a gente pecar, aleluia, nós temos um advogado, aleluia, que nos defende, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que se arrepende, aleluia. E Jó ali, aleluia, Deus permitiu ali o inimigo ali tocar em tudo dele ali, aleluia. Porque na mente dele do diabo, ali de Satanás, ele pensava que Jó só adorava a Deus porque Deus dava as coisas a ele ali, aleluia. Mas Deus provou para ele, aleluia, que Jó era um verdadeiro adorador, aleluia. Era no vale, mas ele adorava. Era no deserto, mas ele adorava, né? Aleluia. Porque, aleluia, vale a pena servir esse Deus, aleluia. Mesmo no sofrimento, aleluia. Mesmo fraquinho, se arrastando, mas vale a pena servir ao Senhor, né? Porque é Ele que nos sustenta, aleluia. É Ele que nos segura. É Ele que pega nas nossas mãos, aleluia. E diz: não temas, né? Aleluia. Isaías 41 vai dizer: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento e te ergo, aleluia, com a destra da minha justiça, né? Isaías 43:12 vai dizer que antes que houvesse dia, Ele é, e não há quem possa escapar das mãos dele. Operando Ele, quem impedirá, né? Aleluia. É Ele quem faz na minha tua vida, aleluia. É Ele que é o adorado, aleluia. É Ele que é o exaltado, aleluia. Toda a honra, toda a glória, aleluia, somente para Ele, aleluia. A Bíblia também vai dizer ali em Atos capítulo 9 de um homem chamado Saulo de Tarso, né? Ele era fariseu, ele perseguia o povo de Deus, aleluia. E ele vinha ali na estrada ali de Damasco, aleluia, ele perseguindo os cristãos. Diz a Bíblia ali que ele respirava ameaça de morte ali contra os cristãos, né? Que quando ele pegava um crente ali, ele matava, irmão, aleluia. Ele judiava, né, com os crentes ali, né? E ao ponto até de matar, aleluia. Mas diz a Bíblia que no caminho de Damasco, aleluia, apareceu ele uma luz resplandecente, né? Que foi o Senhor Jesus. E jogou ele por terra, né? E disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia, porque quem persegue é um servo de Deus, irmão, que está perseguindo o próprio Senhor Jesus, aleluia. Né? E diz a Bíblia que não toqueis no meu ungido e não façais mal aos meus profetas. Salmo 105, versículo 15. Aleluia. E Saulo ali, aleluia, diz a Bíblia que ele ficou cego ali durante 3 dias, aleluia. E ele entrou naquele lugar ali, no lado direito ali, aleluia. E diz a Bíblia que Deus usou um servo dele chamado Ananias para orar ali para o Saulo, né? Aleluia. E diz a Bíblia que Ananias orou, aleluia, e ele caiu as escamas dos olhos de Saulo ali, aleluia. E ele foi transformado ali num novo homem, aleluia, né? Porque quando Jesus entra na vida, aleluia, do ser humano, aleluia, é para mudar, né? Aleluia, para melhor, aleluia. É Ele que liberta, é Ele quem salva, é Ele quem transforma a vida do mais vil pecador, né? Aleluia. Romanos capítulo 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aleluia. E diz a Bíblia ali, aleluia, que Paulo, aleluia, Jesus transformou Paulo ali num pregador, né, num missionário, aleluia, um ganhador de alma, aleluia. E diz a Bíblia também em Atos capítulo 16 ali, que ele foi pregar em Filipos ali, na cidade de Filipos, aleluia. E diz a Bíblia que ele teve uma visão ali de um homem, dizendo para ele: passa a Macedônia, né? Aleluia. Aquele homem ali, aleluia, simbolizava ali o Espírito Santo, aleluia, falando com Paulo ali, aleluia. Diz a Bíblia que havia uma mulher ali, que havia um espírito de adivinhação nela, aleluia. E toda vez que Paulo passava, mais Silas, aleluia, ela falava que os dois eram homens de Deus, aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, que Paulo teve um discernimento de espírito, aleluia, e ele viu que era um espírito maligno ali na vida dela, aleluia, e ele repreendeu, né, que ele mora na vida dela. Ele disse: em nome de Jesus, espírito maligno, sai da vida dela, aleluia. E diz a Bíblia que na mesma hora, aquela jovem ali foi curada, né, aquela mulher foi curada, em nome de Jesus. Aleluia, ela dava muito luva ali ao seu Senhor, que ela tinha um espírito de adivinhação, né? E Jesus libertou ela naquele lugar. E diz a Bíblia que Paulo e Silas, aleluia, por volta da meia-noite ali, eles foram presos, né? Ficaram presos ali, aleluia, as mãos amarradas, os pés amarrados também, aleluia. Mas diz a Bíblia, aleluia, que por volta da meia-noite, Atos 16:25, eles começaram, aleluia, a orar, a clamar, né, e a louvar o Senhor. E diz a Bíblia que houve um terremoto naquele
onde tremeu tudo, aleluia, naquele lugar.